dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Olavo. Hoje nós vamos trabalhar um assunto de grande importância da nossa fala, da nossa língua, regência verbal. Veja aqui, gramática, regência verbal, né? Importante nós sabermos o conceito de regência. O que é uma regência verbal? É a relação de dependência que se estabelece entre esses dois termos. Que termos são esses? O regente e o regido. Por exemplo, reduz a velocidade. Quem reduz, reduz algo. Esse verbo reduzir é verbo transitivo direto. É o verbo que não pede preposição. O complemento desse verbo se chama objeto direto. Reduz a velocidade. Reduz é verbo transitivo direto, a velocidade é objeto direto. Aqui é o termo regente e aqui é o termo regido. Outro exemplo, confio em Deus. Quem confia, confia em algo. Verbo transitivo direto, o complemento dele exige obrigatoriamente a preposição em Deus. Portanto, o complemento do verbo confiar é o nosso objeto indireto. É importante você saber essas nomenclaturas, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, o complemento desses verbos é objeto direto e objeto indireto. Lembre-se, o objeto direto não pede preposição. O objeto direto pede obrigatoriamente a preposição. Aqui eu tenho alguns verbos que as pessoas cometem bastante erro no dia a dia. Que todos nós sabemos, a língua é viva, é falada. Mas a partir do momento que você for escrever um texto, você tem que usar as regras que estão na gramática, certo? Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir ele tem três classificações. Ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de ajudar e socorrer. Por exemplo, o médico assiste o paciente. Nesse caso, o verbo assistir é verbo transitivo direto. O complemento dele, o paciente, objeto direto. Perceba que não existe nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. O verbo assistir pode ser também verbo transitivo indireto, no sentido de ver e presenciar. O médico assiste ao paciente. Nesse caso, o verbo assistir é verbo transitivo indireto, o complemento desse verbo é o nosso objeto indireto. Obrigatoriamente ele vem com uma preposição. Veja aqui a combinação que existe de preposição e artigo. A preposição está colada ao artigo. Percebo bem a diferença do verbo transitivo direto para o verbo transitivo indireto. Outro caso em que o verbo transitivo é indireto, no sentido de caber e pertencer. Por exemplo, é um direito que assiste a ele. Está no sentido de que cabe a ele, que pertence a ele. Então o verbo assistir é verbo transitivo indireto, a ele é o complemento desse verbo, portanto é o nosso objeto indireto. Há também o caso do verbo assistir no sentido de morar. Por exemplo, eu digo assim, assisto no Pecém, ou seja, eu moro no Pecém. É uma nomenclatura, um uso que no momento as pessoas não usam mais, mas sim em textos clássicos, textos mais antigos, as pessoas usavam bastante. Ok? O verbo namorar. A gente escuta bastante as pessoas falarem assim, eu namoro com fulano, eu namoro com Beltrano, enfim. O verbo namorar ele não pede essa preposição com. Portanto, o verbo namorar é verbo transitivo direto, sem essa preposição com. Como é que fica um exemplo? Emília namorou Daniel. Quem namora, namora alguém. Verbo transitivo direto. O complemento do verbo, objeto direto. Veja aqui, ó. Emília namorou Daniel. E não com Daniel, certo? Quer dizer, o verbo namorar ele não pede essa preposição com. Outro exemplo de grande importância é o verbo obedecer. Ele sempre vai ser verbo transitivo indireto. Por exemplo, o motorista obedece aos limites de velocidade. Quem obedece, obedece a algo. Portanto, o verbo obedecer é verbo transitivo indireto. O complemento desse verbo é o nosso objeto indireto, aos limites de velocidade. Outro verbo que as pessoas cometem bastante erro no dia a dia é o verbo preferir. Muitas vezes as pessoas dizem assim,
Eu prefiro laranja do que maçã. O verbo preferir não aceita esse termo do que, certo? Não se pode colocar na oração esse verbo. Preferir é um verbo transitivo direto e indireto e não aceita esse termo do que. Então, como é que fica a frase? Por exemplo, prefere o cargo de líder ao de presidente. Quem prefere? Prefere o cargo de líder ao complemento desse verbo. Ao de presidente é objeto indireto. Esse verbo ele comete, segundo a gramática, ele pode cometer alguns erros, a utilização de do que, do mais. Não é aconselhável utilizar essas expressões com o verbo preferir. É muito importante que nós tenhamos consciência de que a utilização desses verbos vai depender do sentido, certo? Vai depender do contexto. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, eu leio, eu concluí essa oração. Mas quando eu digo assim, eu leio o livro, já tenho outra informação. Quando eu digo, eu leio o livro para as crianças, já tenho outro sentido para o verbo. Então, sempre vai depender do contexto, para que ocorra essa transitividade verbal. Esses verbos são os que as pessoas cometem bastante erro no dia a dia. Temos milhões e milhões de verbos. Como é que nós vamos trabalhar esses verbos? Você não é obrigado a decorar esses verbos. Às vezes você vai aprendendo, lendo textos, lendo livros, você consegue entender, compreender a transitividade desses verbos e, além disso, você consegue escrever, Então é importante você saber o sentido, o significado de cada verbo. E lembre-se, toda vez que você fizer uma análise da oração, você sempre tem que olhar para o verbo. A partir do verbo é que você vai fazer a relação com outros elementos, com outros termos. Vou ficando por aqui. O assunto de hoje é regência verbal. Ok? Na próxima aula falaremos mais.